Gente, eu vou tentar ser muito rápida. Eu quero falar muito sobre um tema que tem feito parte da minha vida, que é mudança de igreja. Se você me acompanha lá no Instagram, sabe que eu e meu marido, mudamos de igreja há pouco tempo. E eu compartilhei sobre essa busca, sobre uma nova igreja em alguns momentos, né? Porque a gente estava vivendo isso desde que nos mudamos de cidade. Se você não sabe, eu sou de Brasília, morei em Recife durante 2 anos fazendo seminário teológico e depois mais quase 2 anos vivendo uma vida normal de uma pessoa normal. No ano que começou a pandemia, a gente se mudou pra cá, que é uma nova cidade, e nisso a gente teve que mudar de igreja, porque a nossa igreja de Recife não tinha uma unidade aqui e precisamos fazer essa transição. Mas a gente foi muito afetado pela pandemia, porque tudo fechou, né? Então não tinha como a gente fazer essa busca da forma como a gente queria. E também tem a questão de que a gente estava bem receoso sobre igreja ainda, depois que nós passamos pelo seminário, porque vivemos coisas muito intensas. A gente pode falar depois só sobre o seminário. Eu acho até bem legal conversar sobre isso, porque é uma coisa que eu gosto muito de conversar, e eu gosto muito de conversar sobre várias coisas, então por que não, né? A gente estava à procura de uma nova igreja aqui. E aí, o que aconteceu? A gente começou a namorar umas igrejas, né, desde lá de Recife, quando a gente soube que a gente ia mudar pra essa cidade nova, que é no interior de São Paulo. A gente começou a pesquisar e tal, mas a expectativa e a realidade são coisas muito diferentes, né? Então, quando a gente chegou, a gente foi visitar algumas e acabou não se identificando muito com as igrejas que a gente visitou, porque era muito diferente, né? Óbvio, claro. Nenhuma igreja vai ser igual a outra igreja e a gente estava muito acostumado com a igreja que a gente frequentou nos últimos tempos em Recife e a gente amava. Então, assim, eu costumo dizer que depois que você passa pela ponte, a coisa fica um pouco difícil, porque ela é uma igreja que a gente ama muito, é tudo feito com muito zelo, com muita excelência, e a gente tem uma relação de muita admiração pela igreja que a gente fez parte lá em Recife. Então o padrão ficou muito elevado. Sem falar que a gente fez seminário teológico e isso deixa a gente um pouco mais cri-cri. Eu já sou uma pessoa criteriosa. Criteriosa, né? Não chata. Depois que a gente fez o seminário, algumas coisas ficaram mais pesadas na vida cristã, como essa questão de teologia, de práticas da igreja, de doutrina, tradições, política também, que a gente tem vivido de forma muito intensa no Brasil nos últimos tempos. E essas questões começaram a ter um peso maior para nós, principalmente depois desse período que a gente passou. E nos apaixonamos profundamente pela última igreja e quando mudamos foi muito drástico. E pesou ainda mais por causa do isolamento social, que não permitiu que a gente tivesse essa vivência de igreja da forma como a gente costuma fazer normalmente sem esse período estar acontecendo. E aí que nós até fomos visitar uma igreja que foi a que a gente mais gostou durante quase um ano. Quando liberou a ida em 2021, a gente começou a ir nela, mas a gente mais acompanhava a nossa igreja de Recife do que ia nela. E a gente reparou que estava faltando algumas coisas para nós que importava pra gente como vida cristã pessoal, sabe? Eu acho assim que cada um tem a sua experiência. É claro que existem coisas que são gerais para a vida cristã de todo mundo, mas existem coisas que pesam mais para uns do que para outros, como a questão teológica, né? Os calvinistas vão procurar igrejas que casam com essa teologia calvinista, arminianos, gente que gosta mais do fogo, gente que gosta mais de coisas mais tranquilas. Então, essas coisas são muito específicas e não que isso seja a coisa primordial, né? O primordial da vida na igreja é Jesus. A gente ter esse comprometimento com a palavra e com a igreja, mas todas essas coisas precisam ser levadas em consideração. Então, eu separei algumas coisas pra gente conversar sobre essa mudança de igreja. Então, eu vou dar algumas dicas e falar algumas coisas que a gente passou. A primeira coisa que eu quero te dar como dica para quem está passando por esse período de mudança de igreja, primeiramente, eu não estou
querendo influenciar ninguém a mudar de igreja. Isso é pra... Se você estiver pensando de alguma forma, por algum motivo, em mudar de igreja, eu quero te ajudar nessa busca. Então, a primeira coisa é sonde o seu coração. Veja se é isso mesmo. Quais são os motivos que estão te levando a mudar de igreja? Será que você não tá revoltado com alguma coisa que tá acontecendo? Será que não é rebeldia? Porque a gente tem uma questão, né, de ficar magoado com algumas coisas, ter algumas tretas e querer mudar de igreja. E isso não é bom, porque isso mostra a nossa maturidade, né, a nossa carne falando. Vamos mudar daqui, porque eu não preciso passar por isso. Ou se você realmente está passando por uma situação que precisa mesmo de mudar de igreja, né? Tipo, nós que mudamos de cidade precisávamos de verdade de uma nova igreja. Mas já aconteceu em outra situação, eu mudar de igreja por outros motivos. Então, levando o meu exemplo mesmo, eu mudei com os 8 anos da Assembleia para uma outra denominação que eu gostei muito. E olhando agora, eu consigo ver rebeldia no meu coração, porque eu estava passando por um momento de mudança na minha vida que foi bem conturbada, mas ao mesmo tempo, de um outro ponto de vista, eu consigo ver que eu realmente já queria sair daquela igreja tradicional e eu não tinha essa maturidade para entender e fazer as coisas de forma certa naquela época. E agora, mudando de igreja novamente, foi por causa de uma mudança de cidade. Então, agora tem uma base, sabe? Agora tem um real motivo para eu mudar de igreja. Mas existem N fatores que fazem as pessoas mudar. O primeiro que você tem que fazer é sondar o seu coração e colocar isso diante de Deus, porque Ele vai direcionar o seu coração sobre essa mudança e sobre todas as outras coisas que estão envolvidas nas mudanças que a gente faz na vida. A segunda coisa é que você precisa observar a igreja não com olhos críticos. Óbvio que você precisa observar criticamente no sentido de que não é só porque tem uma placa dizendo que é uma igreja cristã que todas as coisas vão estar de acordo com a Bíblia. Mas a gente não pode também ser crítico demais e achar que só um lugar perfeito, com uma estética perfeita, com uma teologia perfeita, com uma didática perfeita, que ela vai ser a igreja que funciona para você, Alecrim Dourado. E isso aconteceu muito com a gente, porque a gente ficou muito cri-cri, eu e meu marido, e todas as igrejas que a gente ia, a gente ficava só reparando. Gente, que vergonha, não façam isso. E que vergonha. Mas a gente entendeu que a gente precisava baixar a guarda e estar disposto a aceitar, a receber a direção de Deus e aceitar que não seria perfeito, não seria da forma que a gente ia achar mais legal em todas as coisas. E acabou que a igreja que a gente ficou, né, que agora a gente estamos igrejados, temos casa agora. Aleluia. A igreja que a gente ficou, as pessoas até esperavam, assim, com os amigos, né? Falaram, nossa, deve ser uma igreja massa, né? Nossa, o que tem? Como é que é? E, tipo, não tem nada demais. É só uma igreja. E isso é o mais genial, porque é só uma igreja. A gente não é ninguém, a gente não tem carro, ninguém conhece a gente, ninguém sabe do que a gente pode oferecer, que já aconteceu de... Não que a gente seja alguém importante, mas, tipo, a gente tinha pra onde ir se a gente quisesse cargo. Esse não era o nosso objetivo. E também não era o nosso objetivo só ficar no meio da multidão e não oferecer serviço nenhum, porque a gente crê no serviço como uma conduta cristã. Então, complexo. E aí que a nossa igreja é absolutamente normal. Uma igreja simples, que tem uma boa palavra, um louvor bom, e as coisas são bíblicas. Tem até algumas questões que, pra mim, antes eram, tipo, ter pastoras. Pra mim era uma coisa muito, muito importante, muito legal. E na minha igreja nova não tem pastoras. E aí, como é que faz? Só que foi tão de Deus que em momento nenhum eu pensei em não ficar na igreja por causa desse motivo. É claro que eu fui lá, né, questionar, que eu sou eu. Fui lá, perguntei, questionei, tentei entender o que estava acontecendo e como eles viam diante da Bíblia essa questão, e eu fui totalmente acolhida e acalmada. O que eu quero falar com isso é que a gente precisa se desarmar das coisas que a gente estabelece como prioridades e perceber
o que são princípios, perceber as qualidades e as direções que Deus vai dando, independente dos nossos bloqueios, das coisas que a gente se coloca como empecilho para ouvir o que Deus quer dizer. Para mim era importante o envolvimento de mulheres. Eu acabei numa igreja que não tem pastoras mulheres, mas em contrapartida as mulheres estão totalmente envolvidas, e não só com o ministério infantil, que é uma igreja totalmente bíblica, que funciona muito, muito como eu acredito. E eu creio que eu estou sendo muito moldada pelas coisas que eu estou vendo. É claro que eu estou muito no começo ainda, né? Tem uns 6 meses que a gente tá frequentando a igreja. Então a gente tá sendo introduzido e a gente vai, claro, passar por coisas chatas, por situações desconfortáveis na igreja, porque a igreja é mesmo esse lugar de ser moldado. Então, não é que eu estou com uma expectativa de perfeição, não. Muito pelo contrário, a igreja, na primeira vez que eu fui, eu fiquei... Mas foi de encontro ao nosso coração. Eu acredito muito que quando é de Deus, Ele dá uma certeza que você não entende, que você não consegue explicar, mas que você só entende que é da parte de Deus. Uma outra dica que eu queria dar é de prestar atenção nas coisas que nós estabelecemos como regra, né? E ver se a gente não tá sendo enganado pelas coisas que a gente gosta. Então, assim, a gente foi numa igreja, por exemplo, que era muito linda, muito legal. As pessoas eram estilosas, o louvor era muito lindo, muito legal. As pessoas pareciam, assim, descoladas, inteligentes, business, sabe? Só gente dos mindsets. Só que orando e prestando atenção nas coisas que Deus estava falando com a gente entendeu que estávamos indo para aquela igreja naquele momento pelas coisas erradas, pelos motivos errados. Era só porque era bonito, era só porque a igreja era descolada, porque as pessoas eram estilosas e não estávamos sendo alimentados espiritualmente como a gente precisava. E isso pesou. Por isso a gente continuou procurando uma igreja. E às vezes a gente é enganado por nós mesmos, porque a gente acha legal alguma coisa, algum movimento que tá acontecendo. E às vezes a gente é enganado pelos nossos olhos. E não é nem assim, nossa, alguém me enganou, ai, fulano encheu minha cabeça de coisa. Não é não. Às vezes é a gente que acha muito legal alguma coisa e a gente se enche de esperança, se enche de expectativa por um movimento, uma situação, um congresso, uma festa legal, e a gente acaba se deixando seduzir pelas coisas erradas. E isso não é o que preenche o nosso coração. O que preenche o nosso coração é a presença e a palavra. E eu acredito de verdade que o Deus que teve paciência para fazer cada pessoa com cada peculiaridade, teve também a graça de dar tantas denominações dentro do cristianismo e, né, se você acredita de forma mais abrangente, de tantas religiões para te mostrar Jesus, Deus, de alguma forma, com uma placa de igreja diferente. É isso que eu queria dizer hoje. Eu queria dizer que estou muito feliz, porque eu sou uma pessoa muito igrejeira. Eu cresci na igreja e eu sou absolutamente apaixonada pela igreja. E eu tô muito feliz de poder dizer que agora eu faço parte de uma igreja e que acabou esse momento de busca, que é muito angustiante. Nossa, eu pensei muitas vezes que eu tava quebrada, assim, ai gente, esse seminário me estragou porque eu não sei mais pra lugar nenhum. Mas, sim, isso é real. Não sirvo mesmo pra muita coisa não, mas ao mesmo tempo, o tempo de Deus, sabe, vai se encaixando e as coisas vão acontecendo quando elas têm que acontecer, e eu estou vendo um novo tempo acontecendo e eu estou muito empolgada pra isso. Eu espero de verdade que a gente tenha mais motivos pra gente continuar conversando. Eu quero muito saber se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de assunto e o que mais você quer conversar comigo aqui nesse ambiente. Então deixa o seu comentário, me manda mensagem pra gente continuar conversando e até a próxima. Um beijo.
nóis.